Vamos iniciar nossa aula aplicando o conteúdo de potência e hoje nós vamos trazer uma questão do SSA. Então, para se medir a rapidez com que um determinado trabalho é realizado, nós vamos definir essa grandeza de potência. Então, a potência média é a razão entre o trabalho realizado em um intervalo de tempo. Então, a potência é a quantidade de trabalho ou energia de uma força efetuada por uma unidade de tempo. Então, olha aí a formulazinha, como eu já havia falado, é a razão. Então, potência média é a razão entre trabalho em um intervalo de tempo. Então, trabalho dividido por tempo. Então, P, que é representado por potência, vai ser igual a trabalho dividido por tempo. E aí eu coloquei ΔT porque pode ocorrer uma variação de tempo dependendo da questão que ela é ofertada. Existem questões que elas trazem gráficos. E geralmente quando as questões elas trazem gráficos, elas querem que vocês calculem as áreas, certo? Ofertadas nesse gráfico. Então, para a gente encontrar o trabalho, então nós vamos encontrar por força multiplicado por deslocamento, ou as áreas do gráfico, caso seja dado um gráfico, por exemplo, um gráfico em que ele se desloca com base vezes altura. Então, nós já sabemos que esse gráfico vai trabalhar por base vezes altura, por a forma da figura que ele representa. Eu vou mostrar mais à frente com uma questão. E eu coloquei outra informação. No Sistema Internacional de Medidas, a unidade de potência é representada por watts. Calcule a potência de um guindaste capaz de erguer um bloco de massa 40 kg em uma altura de 20 metros em 10 segundos, com velocidade constante. E ele deu outra informação. A gravidade equivale a 10 metros por segundo. Nesse caso, o trabalho será massa multiplicado por gravidade e multiplicado por altura. Então, trabalho vai ser igual a massa vezes gravidade vezes altura. 40 vezes 10 vezes 20 equivale a 8.000 joules. E agora nós vamos substituir na nossa fórmula que aprendemos hoje. Potência média vai ser igual a trabalho dividido por intervalo de tempo. Nesse caso, o trabalho foi de 8.000 dividido por 10 segundos. Essa informação foi dada na questão. 8.000 dividido por 10 equivale a 800 watts. Vamos agora trabalhar com a questão do SSA. Um objeto está submetido a um conjunto de forças enquanto se move ao longo do sentido positivo do eixo X horizontal. Então, observem todas as informações. O módulo de uma dessas forças varia com a posição X, conforme ilustra o gráfico da figura. Então, nós temos aí a posição em 1 metro, 2 metros, 3 metros e 4 metros. E a força em cada posição. Então, nós temos aí 16 newtons, 24 newtons, 32, 48 e 64 newtons. Sabendo que a força F atuou durante 14 segundos no sentido do deslocamento do objeto entre x igual a 0 e x igual a 4 metros, obtenha a potência média associada à força F. Então, vamos observar o nosso gráfico e nós vamos ver que ele forma uma figura. Então, primeira informação que o gráfico dá, certo? É que a gente vai lembrar que para a gente encontrar trabalho, para a gente poder aplicar na nossa fórmula de potência, a gente vai ter que calcular as áreas dessas figuras que são formadas nesse gráfico. E nesse caso vão ser 3 áreas que eu vou mostrar mais à frente. Observe no gráfico que a área 1, base vezes altura, é representada por 1 e 24. Então, na área 1,
base vezes altura, 1 vezes 24. Na nossa área 2, representada por um triângulo, nós vamos ter a variação de 4 menos 1, que é a base, que equivale a 3, vezes a altura, que nesse caso aí foi 24. A nossa área 2, que está representada por verde. Então, 3 vezes 24, base vezes altura, ok? E agora, nós vamos encontrar a nossa área 3, certo? Que vai ser essa variação aí de 4. Professora, por que a nossa área 3, ela ficou diferente da área 1 e da área 2? Então, gente, observem que a área 1 e a área 2, elas trabalham com a fórmula de base vezes a altura, porque elas estão trabalhando com formas de quadrado e de retângulo. Quando nós estamos trabalhando com um trapézio, que é representado por essa área 3, nós vamos trabalhar com a formulazinha que vocês vão lembrar do trapézio. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. E eu coloquei aí bem detalhado. Então, a nossa área 3, a base maior vai ser 3. Por quê? Ela vai do 4, é onde tem o x, a posição x aí, em metros. A área 3, base maior, vai do 4 até o 1. Então, 4 menos 1, 3. Base maior mais base menor. Quem vai ser nossa base menor? A variação de 4 para 2, que é 2. Então, 3 mais 2, base maior mais base menor, vezes a altura. Então, qual vai ser a altura representada aí nesse caso? Observem, gente, que a altura desse trapézio aí da área 3, ela vai do 24 ao 64. Então, qual vai ser essa variação? 64 menos 24, 40. Então, a nossa altura vai ser de 40. Então, 3 mais 2 vezes 40. E a nossa formulazinha do trapézio, ela é dividida por 2, ok? Então, 1 vezes 24, 24. 3 vezes 24, 72. E 3 mais 2, 5. 5 vezes 40, 200. 200 dividido por 2, 100. Então, o nosso trabalho, nós já encontramos. 24 mais 72 mais 100 vai ser igual a 196 joules. A nossa potência aí, que é o nosso conteúdo de hoje, vai ser a relação entre trabalho dividido por tempo. Encontramos o trabalho. Então, o trabalho foi de 196 joule, dividido por tempo, que equivale a 14. Então, 196 dividido por 14 equivale a 14 watts. Então, a alternativa é da nossa questão, ok? Então, bons estudos. Então, dê uma olhadinha, gente. Uma forma de vocês estudarem é vocês copiarem essas questões, copiarem as resoluções, certo? Deem uma olhada, certo? E na próxima semana eu vou postar uma atividade para vocês exercerem.